Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, meu povo, o senhor, a senhora, sob patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de aclarar, de esclarecer as dúvidas jurídicas que o senhor e a senhora possuem. Para tanto, para que eu possa responder na medida do possível, por favor, mandem as suas perguntas aqui para o programa que a gente vai tentar responder, esclarecer suas dúvidas ao vivo e no mesmo instante. Se a dúvida for muito complexa, juridicamente, eu vou me permitir não responder hoje, para não correr o risco de responder errado, estudar a matéria e na semana que vem eu venho com a resposta jamais estudada. Tá bom? Então não se acanhem, podem mandar as suas perguntas que nós responderemos com todo prazer. Tá bom? Mas eu queria começar esse programa, primeiro me desculpando a vocês, porque eu não estou com trajes de advogado, porque o calor está infernal. Eu sou alérgico, eu não posso com ar-condicionado, então o ar-condicionado do estúdio é muito forte. Eu fico doente, então não tem como. Eu tenho que vir assim, sem gravata, sem paletó, enfim, me adequando à temperatura que com certeza todos vocês estão sentindo. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, está infernal. Aqui na capital também está muito calor, eu não sei qual a temperatura que chegou hoje, mas foi um cadinho demais. Está sendo um cadinho demais. Mas eu gostaria de começar comentando muita gente, não só na mídia, mas também a mim, muita gente veio questionar o que fazer diante do apagão que a gente sofreu. Inclusive a semana passada não tivemos o programa por falta de energia e muita gente perdeu muita coisa, perderam alimentos, perderam a paciência, perderam o sono, problemas graves de pessoas que dependem da energia até para viver, porque depende de aparelhos. Tem muita gente doente que fica em casa, enfim, no chamado home care, ou que não pode mais ficar no hospital, o hospital manda embora, ele fica em casa, mas com aparelhos elétricos ligados, muitas vezes para colocar alimentação parenteral, enfim, há uma série de aparelhos que fazem com que a pessoa permaneça viva em sua casa. Para isso eles dependem de energia elétrica. Muitos perderam, aliás, quase todos perderam alimentos, Aqui na região da TV, chegava a vender um saco de gelo por 35, 40 reais, um verdadeiro absurdo. Mas nem preciso dizer que acabou o gelo. E eu andei ouvindo notícias na rádio, nas rádios por aí, inclusive na CBN, uma informação absolutamente falsa de que a Enel ou as distribuidoras de energia só cobririam aparelhos elétricos e não alimentos. Mentira, gente. Isto deve ter sido veiculado pela Enel para poder, talvez, minorar o prejuízo, então, se você perdeu bastante coisa, entrem, reclamem, mandem para a Enel a sua reclamação, calculem o que você gastou, calculem o que você perdeu de alimento, ou eventualmente de aparelhos elétricos, e podem mandar a conta para a distribuidora, ou Enel, ou qualquer outra.
Há várias. Aqui na Grande São Paulo predomina a Enel. Mas qualquer uma é responsável pelos prejuízos causados. Eles vão tentar dificultar, dizendo, não, a gente não cobre e tal. Muito bem. Se for o caso, vá no PROCON. Vá no PROCON. Alguns municípios têm o PROCON dentro da prefeitura, outros têm fora da prefeitura. Mas há PROCON. Também a justiça, ajuizado de pequenas causas. Muitas vezes não precisa ir no PROCON, vai direto no fórum. Tá certo? Agora, se você perdeu aparelhos caros, aparelhos elétricos caros, no meu caso, na minha residência, eu perdi um micro-onda e 3 no-breaks. Entendeu? Foi um prejuízo razoável. Alimento, graças a Deus, eu não perdi, porque, enfim, consegui colocar no freezer de um amigo, dono de uma padaria, tinha metade de um freezer lá, eu peguei o que estava em casa e levei para lá. Então ficou bom. Mas não deixem de reclamar, tá bom, minha gente? Continuem reclamando, mandem via WhatsApp, telefone, não esqueçam de pegar o protocolo. Sei que todos estão desarvorados, estão desanimados, não adianta nada, tal. Adianta sim. Né? Carne está muito cara. Tem gente que perdeu muita carne. Ouvi várias pessoas falar, pô, acabei de fazer mercado, tinha acabado de fazer mercado por causa do feriado. Perdeu tudo. Enfim. Mas não é só. Esses dias todos, esta semana que passou, quase todos os dias a energia foi desligada e permaneceu 3, 4 horas sem energia. A explicação técnica é que muita gente, por conta do calor, está usando muito ar-condicionado, muito ventilador. O freezer e a geladeira, neste calor também, fica muito mais tempo com o motor ligado. E a explicação técnica foi que os cabos de alta tensão não estão dando conta, ou seja, eles esquentam muito. E à medida que o cabo esquenta demais, por medida de segurança, as distribuidoras de energia desligam a energia, para que dê tempo, para que não aconteça um mal maior. Esta é a explicação técnica. Mas o que não tem explicação, primeiro, é a ineficiência das distribuidoras de energia, que cobram muito caro. Todo mundo paga uma energia muito cara nesse país. Eu, você, todo mundo. E tem um detalhe. Podem olhar na conta de energia de vocês, na conta de luz de vocês, que vai estar lá. O consumo de vocês está lá em watt, né? Mas o mesmo preço do teu consumo, eles cobram como taxa de distribuição. Pode ver na tua conta aí que tem um negócio chamado TUSD. T-U-S-D. TUSD. É o mesmo valor da energia consumida, ou seja, duplica o valor da conta. Fora os impostos, que nem vou comentar aqui, porque, enfim, o ICMS que é cobrado na conta é além da conta, né? É muito caro. E eu não consigo entender, porque ICMS é imposto sobre circulação de mercadoria. Desde quando a energia elétrica, que é um serviço essencial, é mercadoria? Não é? Não é por aí. Então, eu não concordo com o ICMS, mas essa opinião minha, embora seja compartilhada por muita gente, a Justiça, há tempos atrás, o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo atrás, já considerou constitucional a cobrança do ICMS. Então, não adianta reclamar, vai perder paciência e tempo à vontade. Eu sempre tive vontade, gente, de entrar com uma ação coletiva, uma ação, sei lá, uma ação civil pública, ação popular que chama, para questionar essa taxa que eles cobram, que é o dobro do valor da conta,
pela distribuição da energia. O tal do TUSD. Ninguém bota na minha cabeça, eu não consigo entender por que eles cobram essa taxa de distribuição. Por quê? A distribuição é o ônus deles, não é? É como se, além do preço do frete, a transportadora cobrasse de quem vai receber a mercadoria a gasolina do caminhão. Ué, isso faz parte do custo inerente à empresa, não é? E a Enel, segundo notícias, teve lucros bilionários. Bilionários. E eles não querem saber, né? Que se dane o consumidor, que se dane a dona de casa, que se dane o dono de casa, que se danem as pessoas que estão na sua residência a poder de aparelhos médicos todos elétricos. Vai morrer. Eles não querem saber, não. Fora aqueles considerados os chamados de apaguinhos. Sabe quando a energia acaba e volta rapidamente? Isto, em regra, normalmente, queima bastante aparelhos elétricos, eletrodomésticos. Então, o senhor e a senhora que tiver possibilidade de investir alguma coisa, invista num aparelho regulador de voltagem, tá certo? Porque não impede de queimar o aparelho, mas dificulta a queima desse eletrodoméstico. Porque o que mata os aparelhos elétricos e eletrônicos é esse pisca-pisca da energia, não é? Isso acaba com o aparelho. A Enel vai dizer, não, mas com o vendaval acabou, não piscou. Mentira. Na minha casa acabou a energia, voltou, acabou de novo. Aí acabou de vez, né? Na minha casa, eu e minha família ficamos a sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A energia voltou terça-feira, no final da tarde. Passava das 17 horas, quando a energia voltou na minha casa. Próximo à minha casa, próximo ao condomínio onde eu moro, a energia voltou um dia depois ou 2 dias depois. Aqui na TV parece que a energia só voltou na quarta-feira à noite, se não me falha a memória. Me falaram, mas eu esqueci. Tá bom, gente? Então é isso. Com relação à energia, tudo bem, foi uma catástrofe natural. Deram o apelido de ciclone, mas acima de 100 quilômetros. Sempre se convencionou chamar de furacão, né? Furacão pequeno, para os padrões de furacão, né? Mas um vento de mais de 100 quilômetros causou tudo isso que, enfim, todos nós sabemos, tá certo? Reuniões com lugares com bastante árvore, né? Com bastante mata, tiveram muito problema. Emanuela Bittencourt. Boa noite, Emanuela. Tudo bem? O presidente falou que se houver perca, posso abrir um processo contra a Enel. Aqui queimou geladeira, máquina de lavar e uma TV. Beijos, tá bom da série. Emanuela, o presidente a que se refere deve ser o presidente da Enel, né? É um coitado que não tem o que falar, ele precisa inventar alguma desculpa. Então ele fica dando desculpa, mas esta semana ele passou a maior vergonha de todos, né? Porque ele estava dando um depoimento na CPI do apagão na Câmara dos Vereadores de São Paulo e acabou a energia na Câmara Municipal, né? Foi uma vergonha, tal. Só no outro dia que ficou-se sabendo que a energia lá acabou por causa de uma manutenção interna lá do pessoal da Assembleia, que fez da Câmara, que fez alguma coisa errada e a luz acabou. Mas todo mundo, inclusive o presidente Enel, estava achando que
a Enel que tinha desligado a energia da Câmara Municipal, né? Tá certo? Mas é verdade, Manuela, é por aí. Se queimou a geladeira, a máquina de lavar e uma TV, por favor, entre direto. Como é bastante coisa, eu não iria no Procon não, viu? Eu entraria diretamente com uma ação. Você não precisa de advogado, você pode ir no juizado especial para buscar para entrar com uma ação de indenização. Mas eu te aconselho, neste caso, como é bastante coisa, se você conhecer um advogado que cobre barato, ou se quiser me procurar, Emanuela, eu posso te ajudar, entendeu? Entrar com uma ação para cobrar esses aparelhos aí, tá certo? Ver o preço da geladeira, o preço da máquina de lavar e o preço da TV. E claro, se tem conserto, né? Então manda aí um técnico, ou manda para assistência técnica. Eles vão dizer se tem ou não conserto. Se for possível o conserto, você cobra da Enel o conserto. E tem também o dano moral, né? Imagina sem energia tantos dias e quando voltar descobre que continua sem geladeira, não pode lavar suas roupas, que já não puderam ser lavadas durante tantos dias e não pode assistir uma TV para relaxar. Né, Emanuela? Então, entra na justiça sim, entra com a ação. Neste teu caso, porque não foi um só aparelho, e são aparelhos caros, procura entrar diretamente com uma ação judicial, sem Procon, sem juizado especial lá no fórum. Tá? Procura um advogado, se não puder pagar, Emanuela, procura um advogado na OAB de Taboão da Serra. Lá no Fórum de Taboão da Serra, você encontra ali pertinho a casa do advogado de Taboão da Serra. E lá dentro do fórum, se não me falha a memória, tem uma sala da OAB onde o pessoal vai poder te atender ou indicar a assistência judiciária gratuita que é feita pela Ordem dos Advogados lá de Taboão. Tá bom, Emanuela? Espero ter esclarecido. E assim como você, muitas pessoas tiveram até mais prejuízos que você. Né? E não esqueça de cobrar também pelos alimentos que eventualmente estivessem na geladeira e que certamente você perdeu. Tá bom? Roberto Ferreira, melhor programação com o melhor Dr. Paulo. Parabéns, meu irmão. Um abraço. Olha aí, gente. Para quem não sabe, Roberto Ferreira é patrão, hein? Meu patrão. Significa que eu não consegui disfarçar hoje. Estou sem gravata, tal. Achei que ele estava na praia, andando na lancha dele lá, pescando em alto mar, que é o que ele gosta de fazer. Entendeu? Achei que não fosse assistir o programa, não, mas está aqui assistindo, né? Obrigado aí, o meu patrão, dono da rede da TV Ativa Online, enfim, da Cidade Ativa Online. Eu que agradeço, viu, por você ter me convidado, mas fica ligado no programa, porque não sei se já te falaram, mas eu tenho aí uns seguidores, uns ouvintes do programa, que já até estão fazendo uma campanha aí para você se dignar a me dar um aumento de salário, tá bom, Roberto? Bom passeio aí, boa pescaria, tá bom? Acho que você só volta domingo mesmo, né? Vida de rico é isso aí, né? Feriado na quarta ele emenda. Isso se não emendar até o restinho do ano, né? Até esse finalzinho do ano, quem sabe? Você não emenda também. Grande abraço. Camila Souza. Boa noite, doutor. Ficamos 8 dias sem energia. E a Caputera Net não quer dar descontos desses dias, alegando que o problema não foi deles e sim da Enel. Pago por mês as minhas contas. Que devo agora, neste caso, da internet? Olha, Camila, infelizmente para você, eu sou obrigado a concordar com a companhia da internet, viu?
a fornecedora de internet na tua residência, é assim, ela não pode ser obrigada a dar desconto desses 8 dias que você ficou sem internet. Por quê? Porque era impossível para ela fornecer o sinal de internet, porque você não tinha energia, não tinha nenhum aparelho. Mesmo a central da Caputera Net, né, que você está falando, a central da Caputera Net também devia estar sem energia. Portanto, aliás, todas as fornecedoras de energia a cabo ficaram sem conseguir fornecer energia. E vou além, Camila. Desculpem. Em algumas regiões, perdeu-se também o sinal do celular. Não sei porquê, parece que as operadoras de celular, elas próprias, parece que desligaram o sinal. Eu não entendi porquê, mas eu próprio fiquei aí uns 2 dias sem sinal de celular. Aonde tinha energia, tinha celular. Onde não tinha energia, não tinha celular. Talvez por conta das antenas, né? As antenas que espalham o sinal do celular. Essas antenas, elas têm lá um gerador, mas o gerador não aguenta tanto tempo, então ela fica sem energia também e para de retransmitir o sinal, né? Chama repetidora, antena repetidora de sinal. Então ela não conseguiu repetir. Então, Camila, infelizmente, a companhia de internet não pode ser obrigada na justiça a te dar esse desconto. O que eles podiam fazer, isto sim, para fidelizar o cliente, para ganhar mais cliente, seria, sem ninguém pedir, oferecer o desconto para vocês. Olha, infelizmente não pudemos fazer esse trabalho, porque também ficamos sem energia, etc, etc, e dar um desconto, né? Enfim, infelizmente é isso, Camila. Não indico a você procurar assistência jurídica para obrigar essa empresa a dar desconto, que você vai perder. Tá bom? Não conseguiria encontrar um juiz que desse razão para você nesse caso, não. Nossa, esse calor tá demais. Eu já bebi quase toda a água da minha caneca aqui, porque tá complicado, né? E eu queria comentar com vocês, esse programa não é para isso. E eu odeio esse tipo de notícia policial, eu não gosto muito de notícias policialescas. Mas eu acho que assim como vocês, como todo mundo, eu acordei de manhã, fui assistir o Jornal da Manhã e eu soube de um caso horroroso, de uma criança de 2 anos que foi esquecida dentro de uma van escolar e morreu por conta do calor. Ela esqueceram essa criança dentro da van durante 6 horas. Imaginem vocês com esse calor, uma criança de 2 anos, fechada numa van, em pleno sol, o desespero que essa criança não passou, o sofrimento que essa criança não passou, e morreu. Evidentemente, tanto o motorista da van quanto a sua auxiliar, que por sinal são marido e mulher, estão presos em flagrante, e só tem uma coisa errada que eu ouvi, tecnicamente falando errado, que estão presos em flagrante por homicídio doloso. Gente, não é doloso, né? Vamos combinar que só se a polícia conseguisse provar que a intenção do casal era matar essa criança. Claro que não. Tá certo? Não é por aí, mas que houve homicídio, sem dúvida que houve. Houve sim. É imperdoável. Eu não sei o que eu faria se fosse familiar dessa criança, se fosse pai ou mãe dessa criança, eu não sei o que eu faria, não. Boa coisa eu acho que eu não faria, não. Eu não conseguiria sequer olhar ou pensar em olhar
para esse casal. Nem no julgamento deles eu iria, porque não conseguiria segurar, não. Tá certo? É um caso absurdamente terrível, horroroso. Uma fatalidade, claro. É evidente que tinha chegado a hora dessa criança, era a hora dela morrer. Deus chamou, mas desta forma, tá certo? Não precisava, não precisava. Vamos combinar que não dá, né? Não dá para encarar. É isso, gente. Deixa eu tomar mais um gole de água aqui. Eu estou perdendo fôlego aqui, tanto que eu falei até agora, né? Lúcia Muso. Oi, Lúcia, boa noite. De novo aqui com a gente, mesmo no feriado. Foi muito descaso da Enel com o povo, infelizmente. Abraço. Outro abraço para você, Lúcia. Um grande abraço, muito obrigado por nos seguir. Até hoje não me lembro de ter feito um programa sem receber um recado seu, um boa noite seu. Muito obrigado, viu, Lúcia, pela sua insistência em nos ouvir. Tá bom? Gente, Stephanie, tudo bem, Stephanie? Também sempre aqui, obrigado. Da cidade do Porto, divulgando o nosso programa lá na cidade do Porto, em Portugal. Muito obrigado pela sua audiência, pelo acompanhamento do seu programa, viu, Stephanie? Fico muito contente de verdade, tá bom? Um grande abraço para você. Se não me falha a memória, agora são quase meia-noite aí em Portugal. Deve ser 23 horas e 30 minutos. E você ainda acordado aí nos ouvindo, é bem legal. O gostoso é que na tua cidade deve estar um clima bem ameno por esta época. Ainda não é inverno, mas já deve estar friozinho e deve estar bem gostoso de ficar aí, né? Eu fico pensando no clima daí, no calor que a gente está hoje aqui em São Paulo. São Paulo não é normalmente uma capital muito quente, de modo que 38 graus aqui para o paulista é muita coisa, para o paulistano, né? É muita coisa. Há cidades no interior de São Paulo, Stephanie, que fazem muito mais calor do que aqui, mas 38 graus é muita coisa. Bom, gente, o ponto está aqui. Pedindo para que eu chame os nossos comerciais, porque a Cidade Ativa Online precisa faturar. Tá bom? Eu volto em 1 minuto, eu estou de volta com vocês, se Deus quiser. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais. Pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais, RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral, telefone 11 99903 8834. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, estamos de volta com o Direito do Povo, o programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas, esclarecer no ar e ao vivo as dúvidas jurídicas que vocês nos mandarem, tá bom? Por isso, não esqueçam, não deixem de mandar as suas dúvidas, por mais que você ache que a sua dúvida é pequena, é uma dúvida sem graça, não sei se eu devo perguntar ou não. Por via das dúvidas, pergunte, tá bom? Não custa nada perguntar. Débora Costa, boa noite, doutor. Preciso saber se esses 8 dias que ficamos sem energia e sem água e sem internet, posso abrir um processo contra as 3 empresas de fornecimento. Beijos, em Boa das Artes.
Débora, claro que sim. Claro que pode abrir processo contra a companhia de energia e a companhia de água. Da internet, eu pensaria duas vezes antes de entrar com processo na empresa de fornecimento de sinal de internet a cabo. Porque, veja, eles não podiam transmitir o sinal de internet sem energia. Você poderia dizer, não, mas doutor, eles teriam que ter tido a obrigação, ou eles têm a obrigação de manter um gerador na empresa para casos de falta de energia. Eu concordo com você. Neste ponto eu concordo com você. Mas há empresas que fornecem energia, internet a cabo, e há empresas grandes que fornecem internet a cabo. Muito bem. Vai muito, Débora, do tamanho da empresa que está fornecendo energia para você. Aí no Embu das Artes, que eu conheço pelo menos 3 empresas de energia, de sinal de internet a cabo, sem falar da Vivo. A Vivo também tem. Empresas como a Vivo têm obrigação, sim, de manter o sinal. Tá? Porque eles têm obrigação de ter gerador e tudo mais. Porque, além do que, a Vivo, eu acho que é Vivo Cabo, não lembro como chama a Vivo, é gigante, né? É gigante e é a mais cara de todas. Cabe processo sim, Débora. Com energia, com a água, com absoluta certeza, com a internet. Daria um pouquinho mais de trabalho, não indico que você procure qualquer advogado mediano, tá? Tem que ser um advogado um pouquinho mais tarimbado, porque cobrar da companhia de internet teria que entrar um pouco mais na técnica processual, não é? Enfim, é uma obrigação de fazer, é uma obrigação de cumprir o contrato, tá certo? Mas é um erro o palavrão em latim. Eu estou gaguejando muito, que eu estou com dificuldade em falar em português e não em advoguês, viu, Débora? Vocês me desculpem, todos vocês. Mas existe na doutrina do direito civil, existe um palavrão em inglês, em latim, que fala erro in procedendo. Tá? O que é? É um erro de procedimento. Sem falar, acredito eu, da desídia, não é? Porque se você vende um sinal de internet a cabo, o pressuposto é que essa internet a cabo não caia o sinal e que o sinal seja mais limpo e mais rápido do que outros sinais que vêm por satélite ou coisas que o valham, né? Então eles têm um compromisso contratual de deixar você com internet 24 horas por dia, diuturnamente. Se eles interromperem o sinal, seja por que motivo for, pode cobrar. Tá? Mas o advogado é diferente da energia e da água. Vou explicar a diferença. Tanto a energia quanto a água são serviços essenciais. São direitos inerentes à dignidade humana. Dignidade humana é um direito previsto logo no artigo 1º da Constituição e também no artigo 5º da Constituição. Não se pode dizer que você está concedendo ao cidadão brasileiro dignidade, direito de viver com dignidade, se ele não tiver energia e se não tiver água. Eu colocaria saneamento básico aí também, mas saneamento básico é uma coisa que, enfim,
Foi passando o tempo, os nossos governantes RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais, RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Gente, vocês me desculpem, houve uma falha técnica aqui, o microfone caiu, enfim, tivemos umas falhas técnicas aqui, mas já estamos voltando. Tá bom? Então, como eu estava dizendo, é assim, água e energia são serviços essenciais que é obrigação do Estado manter, tá certo? E são direitos que são presos a dignidade humana mesmo. Não dá para dizer que alguém vive com dignidade se não tiver energia e água potável para beber, né? Saneamento básico seria um desses direitos. Aliás, seria não, é um direito. Mas saneamento básico os nossos governantes, ao longo da história brasileira, foram deixando para lá, né? Então, a fossa servia, não tinha rede de esgoto, grande parte das habitações por este Brasilzão afora não tem coleta de esgoto, não tem água potável. Muitos jogam esgoto, muitas prefeituras jogam esgoto diretamente nos rios que passam pela cidade. Aqui em São Paulo, para quem não conhece, nós temos aí o único rio sólido do mundo,
né? O rio Tietê, a gente nem pode dizer que tem água hoje em dia, né? É um rio sólido, quase que dá para caminhar em cima dele, tanta poluição que tem. Parece que continua com muita poluição, mas esgoto residencial parece que diminuiu bastante, porque estão fazendo uma verdadeira campanha para, enfim, sanear esse esgoto, tratar esse esgoto. Tem estação de tratamento de esgoto da Sabesp em vários locais do município de São Paulo. Mas os produtos químicos que as indústrias produzem e jogam neste rio é uma loucura, né? Este rio é um veneno a céu aberto. Por incrível que pareça, de vez em quando a gente vê capivara na margem do rio Pinheiro, no rio Tietê. O rio Tietê que eu estou falando, gente, é o rio Tietê no trecho urbano da Grande São Paulo, viu? Porque eu mesmo já fui pescar no rio Tietê, mas lá longe mesmo. Lá para Barra Bonita, por ali, até depois de Barra Bonita, a água lá já é cristalina, é bonita. Aí volta a ser um rio muito bonito, tá certo? Claro que no caminho a água deve ser bem tratada, né? Mas é um rio danado. Mas voltando a falar o assunto, né? Estela Gabriela, boa noite, obrigada pela informação sobre o apagão, abraços. Outro abraço para você, Estela. Bom ver você por aqui de novo, tá bom? Maria Nunes, eu lembro de você aí de Angola. Muito bom ver você aqui de novo com a gente, viu? Um grande abraço, fica com Deus aí em Angola, que esteja tudo bem com você e com a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Tá bom, Maria Nunes? Grande abraço pra você. Beijão aí pro povo angolano, tá certo? Sempre nos acompanhando, enfim. Temos algumas pessoas que nos acompanham de Angola, de Portugal, país da língua portuguesa. E temos também pessoas do Chile. Até estou estranhando, porque hoje alguns personagens do Chile que quase sempre estão aqui acompanhando o nosso programa, hoje ainda não deram o ar da graça, né? Mas enfim, gente, com relação à água e energia. Internet hoje, quem tem celular acha que internet é um serviço essencial também, né? Olha, hoje ainda não, mas daqui a alguns anos com certeza a internet vai ser um serviço essencial, assim como a energia. Quase tudo é feito pela internet hoje, né? Quase tudo. Enfim, até processo judicial, para quem não sabe, no estado de São Paulo, os processos judiciais de 2016 para cá, os processos judiciais, eles passaram a ser digitalizados, ou seja, são digitais. Então, o advogado faz a petição, coloca na internet, o processo fica lá aberto o tempo inteiro. Tanto o advogado quanto o cliente do advogado podem acompanhar o processo pela internet. Claro que o cliente do advogado, que é autor ou réu, ele precisa ter uma senha, ele tem a senha do processo, ele vê o processo, entendeu? E nesse processo ele vai saber lá como é que anda, né? Se a notícia que o advogado deu é verdadeira. Porque no tempo em que o processo era só de papel, começa que o advogado tinha que fazer a petição e no mínimo 2 cópias. Uma para ele manter com ele no seu escritório e provar que fez a petição, e outra para ficar dentro do processo que ia se acumulando, né? Aí quando um processo físico de papel, com documento, com tudo, chegava aí às 250, 260 folhas, abria-se um segundo volume, por aí vai, né? Eu cheguei a cuidar de um processo físico
que tinha 19 volumes. 19 volumes, né? Imaginem vocês o tanto de página, o tanto de folha, o trabalho que não dava para o advogado conseguir ler o processo. Imagine então o juiz para decidir, né? É claro que um processo que tem tanto volume, tem tanto documento, em geral demora muito para ser decidido. E aí acontecendo que entrava o juiz novo, não sabia do caso, não conhecia o caso, vou deixar para depois, e o processo ficava lá esquecendo e não andava, né? Então tem vários processos físicos ainda, existem muitos, em andamento, que são processos muito antigos. Em geral, inventário, uso capião, enfim, são processos que, nossa, a perder de vista, né? Por exemplo, eu vou citar, a título de curiosidade só, para vocês, eu vou citar um exemplo. Eu sou formado há mais de 40 anos. Eu comecei a advogar há mais de 40 anos. Eu me lembro que eu era adolescente, por aí, eu devia ter 14, 15 anos. Teve um grande incêndio em São Paulo, na Avenida Paulista, chamado Edifício Strauss, se não me falha a memória, em plena Avenida Paulista. Queimou o prédio inteiro. 1 ano ou 2 anos depois, teve um incêndio que ficou mais famoso ainda, que foi o Edifício Joelma, lá no centro de São Paulo. Muito bem. Quando eu tinha uns 10 anos de formado, não mais, eu tinha uns 20 anos de formado, eu fui consultado por um rapaz para encampar, ou seja, para entrar no processo de indenização das famílias, das pessoas que morreram nesse incêndio do Strauss. É um processo de indenização contra a construtora, enfim. Eu já era a 3ª geração de advogado desse processo. E por incrível que pareça, não consegui resolver, o processo não andou, o meu cliente já morreu, tá certo? Então assim, a família que ia pedir indenização por aquele que morreu também já morreu. E acho que os netos e bisnetos, bisneto é demasiado, mas acho que os netos não estão, ou não sabem, ou já nem querem ir atrás disso, de tanto que demorou. Mas enfim, voltando ao assunto, que eu me dispersei muito, dei muita volta. O processo hoje, digital, é tudo feito online, inclusive audiência. Então, senhor e senhora, e muitas vezes que fala, não vou entrar com o processo não, é uma chatice, depois tem que ir lá no fórum, ficar esperando. Não precisa mais, viu? Você faz audiência, fica o juiz, os 2 advogados, um de cada parte, e a parte, autor e réu, a senhora ou senhora pode, que é o autor ou réu nesse processo, pode acompanhar a audiência pelo celular, dentro da sua casa. Então, o juiz vai te ver, você vai ver o juiz vai falar com você, vai fazer pergunta, você vai responder as perguntas do juiz, vai responder as perguntas do seu advogado e vai responder as perguntas do advogado do lado de lá. Mesma coisa com testemunha, mesma coisa com a parte contrária. Então, facilitou demais, gente. E acelerou muito, muito mesmo, o andamento dos processos. Esse é o lado bom. O lado ruim é que eu acho que por conta dessa facilidade de entrar com o processo, o que aconteceu? Muito mais gente está entrando com muito mais processos. Então, acontece que hoje, mesmo os processos digitais estão demorados também. Não porque é difícil o manuseio e o acompanhamento do processo, mas porque tem muito processo em andamento. Só para vocês terem uma ideia,
até onde eu tenho notícia, e já tem um tempo isso, cada vara judicial, cada vara civil judicial, tem um juiz. Estou falando das comarcas pequenas, tá? Das cidades pequenas. Na Grande São Paulo, na Grande São Paulo, em geral, tem um juiz e um auxiliar. Pois bem, tanto o juiz titular quanto o juiz auxiliar, para vocês terem uma ideia, tem em média, pode ser um pouquinho só menos e um pouco só mais, mas em média tem 6.500 processos em andamento. Tanto o juiz titular quanto o juiz auxiliar. Significa que cada vara judicial tem 13.000 processos em andamento, ativos. Fora os processos físicos no papel que ainda estão lá. Agora, vamos pensar, vamos fazer uma continha de português de padaria, né? Continha de padaria, de papel de pão. É assim, o juiz trabalha das 9 da manhã até as 19 horas. O atendimento ao público é de 13 horas a 19 horas. Muito bem. O juiz tem que atender o público não, tem que fazer audiência. Tem que fazer audiência. Tem que despachar petições urgentes que vão chegando, tipo um habeas corpus, tipo um mandado de segurança, enfim, casos urgentes ele tem que atender, e além disso, ele tem que decidir as milhares de petições dos milhares de advogados que mandam esses milhares de petições para ele todos os dias. Então, assim, vamos dizer que das 9 às 19, ele tenha... acredito eu que é por aí, 5 horas sem audiência, sem coisa urgente, enfim, sobra 5 horas para ele então ler os processos que estão andando, processos comuns que estão andando normalmente. Se ele perder 1 minuto por processo, ele não chega a 1.000 processos. E claro que ele não vai perder 1 minuto, ele vai ter que ler alguma coisa para decidir alguma coisa. Então ele vai perder, olha, se ele for muito rápido, 10 minutos por processo. Isso dá 6 processos por hora. Vezes 5, ele tem tempo hábil para decidir ou para olhar e ler a petição de 30 processos em 5 horas. Só que ele tem 6.500 em andamento. Então vocês façam as contas. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas demora demais, justiça é uma coisa que demora demais. Tem a lentidão natural da burocracia jurídica, tem o andamento natural de um processo. O processo ele tem começo, meio e fim, mas cada fase do processo é prevista no código. Você não pode pular a fase. Porque se você pular a fase de um processo, o que vai acontecer? Você nulifica o processo, você causa uma nulidade no processo. Então é assim, gente, é humanamente impossível todos os processos andarem muito rápido, não é não? Traves, boa noite, Traves, bom te ver aqui outra vez. Boa noite, doutor Paulo, é sempre um privilégio acompanhar um pouco do teu conhecimento. Ô, Traves, obrigado, rapaz. Muito obrigado mesmo aí pela sua audiência e tudo mais. Douglas, acorde. Tudo conversa fiável. Salve-se quem puder. Pois é, né? Realmente, a impressão que dá é essa. Salve-se quem puder, mas é verdade, Douglas. Os juízes têm muito trabalho. Então, quando os advogados, eu também, não é nada difícil eu ir para um advogado. Jaqueline Gomes, boa noite, doutor Paulo, abraço de Portugal. Obrigado, Jaqueline. Bom ver você aqui de novo.
no nosso programa. Então, assim, eu mesmo muitas vezes vou lá reclamar, despachar com o juiz, falo, doutor, está demorando muito e tal. Mas, enfim. Vicky, olá, Vicky. Buenas noches, doutor Paulo. Saluto a todos da TV. Graças, Vicky. A Vicky, se não me falha a memória, ela é chilena e nos acompanha sempre aqui. Para muito orgulho que eu tenho, né? De ver que pessoas de outros países estão aqui me ouvindo falar sobre direito brasileiro, né, gente? Não é bacana isso? É muito legal de ouvir isso, de ver isso, esse interesse das pessoas. Então é isso, gente. Não é conversa fiada, não. Não é salve-se quem puder, não. Não é assim, Traves, mas, enfim. Tudo tem seu tempo, né? E o bom juiz, o bom cartório, sempre vai separar o que é urgente daquilo que não é urgente. Daquilo que precisa ter andamento rápido, daquilo que não necessariamente precisa ter andamento rápido. Algumas leis também protegem determinadas pessoas. Então, por exemplo, ações onde o autor ou o réu tem mais de 60 anos, por lei, ele tem direito a uma tramitação processual prioritária. Porque é fácil de entender, porque se o processo demorar demais, o processo quando acabar ele já não está vivo mais, né? Quando vier a sentença ele não sabe se morreu, quando ele morrer ele não vai saber se ganhou ou não a ação. Então, por isso tem uma tramitação prioritária. Os incapazes também têm tramitação prioritária. Pessoas com algum mal psiquiátrico, esquizofrenia, coisa assim, precisa de uma interdição. Idosos com senilidade, precisa ter um tutor, né? Precisa ter, enfim, são coisas urgentes. O que acontece, fora as outras urgências, por exemplo, são muito comuns os processos das pessoas que ficam doentes, vão procurar um plano de saúde, o plano de saúde recusa a internação, recusa o tratamento. Então, veja você, a aflição do cidadão, né? do cliente do plano de saúde. Ele paga lá todo mês. Enquanto ele não tem doença, está ótimo, ele é um ótimo cliente, é um bom freguês. Quando ele tem uma doença, aí começa. Tem que aguardar a consulta, o médico conveniado não é mais aquele, porque, enfim, o plano de saúde estava ficando caro, aquele hospital, aquele médico, trocou por um mais barato. Além disso tudo, às vezes acontece alguma urgência e você vai para o hospital. Precisa operar. Aí você ouve do médico, não, precisa operar semana que vem. Vai lá no hospital, o plano de saúde fala, olha, eu não vou pagar. Já no próprio hospital, tem lá um funcionário do hospital que vai dizer para você, o plano de saúde recusou a cobertura dessa encrenca aí que você tem, vai ter que pagar particular, etc, etc. Então, é injusto, claro, e tem muitos, mas são incontáveis os processos que entram todos os dias no fórum por este mesmo motivo. Tem plano de saúde, e aí na hora que fica doente para valer, vai ver o contrato, não tem direito, tem plano de saúde, mas não tem. Na verdade, se for prestar atenção no contrato de plano de saúde, só vai poder ter resfriado. Se alguma coisa um pouquinho mais, um bocadinho mais complicada que resfriado, já não vai ser atendida pelo plano de saúde. E aí tem que entrar com a ação. São casos urgentes que normalmente dão certo. Normalmente os juízes nem lê a petição, já fecha o olho e dá uma liminar para ele ser operado. Depois vamos discutir se o juiz fez bem ou não em dar essa liminar. Entendeu? Se o plano de saúde tinha ou não que pagar pela cirurgia. Primeiro paga, depois vamos discutir. Tem que inverter essa coisa, né? Para diminuir um pouco a aflição de quem está lá no balcão do hospital, né, gente?
Então, são casos urgentes que o juiz tem a obrigação de despachar no mesmo dia, na mesma hora, né? Muitas vezes a vida de alguém depende dessa cirurgia de emergência até. Não é não? Então, casos assim como esse, isso no âmbito civil. E quando alguém é preso injustamente? Né? Já pensou? Eu vi na Folha de São Paulo hoje uma garota, teve um show, não sei que show que foi, que uma garota estava nesse show, foi lá ver a banda dela lá, que ela gosta, e tem um trabalho, tem um programa de computador de identificação facial. Então, se uma determinada pessoa é procurada pela polícia, aonde tiver essa câmera de reconhecimento facial, ou na rua, ou no estádio de futebol, ou nesses shows, o computador apita, ó, tem aqui um foragido da justiça, ou uma pessoa que está sendo procurada para ser presa, que tem mandado de prisão ativo contra ela. E uma menina, coitada, estava lá para assistir o show e, por falha, olha que coisa grave, por falha desse programa, né, de computador, detectaram ela como uma pessoa com mandado de prisão ativo. Primeiro foi a PM, conversou com ela, pediu documento, eles pegaram o documento, olharam para o rosto da menina, aí foram ver lá na fotografia do computador e viram que o programa de computador é que tinha se equivocado, porque a menina sequer era parecida com a mulher que era procurada pela polícia, né? Aí soltaram a menina, ela foi lá assistir o show, com medo, mas foi assistir o show. Mas lá pelas tantas, um pouco depois, chegou uma outra equipe, prendeu ela de novo, aí botou ela no camburão, levou para a delegacia, olha só. Coitada dessa menina, né? Enfim, quando ela foi liberada, ela não teve outra saída, ela desistiu de ver o show, foi para casa, coitada. Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo. Abraço, Ribeirão Preto. Olha, Gabriela, se aqui tá 38 graus, eu fico imaginando vocês aí em Ribeirão. Se aqui tá 38, com certeza aí ultrapassou os 40. Meu povo, já deu a nossa hora. Eu fico muito agradecido pela audiência de vocês, pela participação de vocês, neste dia que é feriado nacional, onde certamente todos puderam descansar, muitos conseguiram viajar, os mais felizardos ou mais abastados emendaram com o final de semana, como é o caso aqui do meu patrão, dono da TV, mas enfim, é motivo de muita satisfação e muito orgulho saber que alguns de vocês nos acompanharam mesmo num dia de feriado. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso.
falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.